Muito bem, estamos aqui de volta para mais uma aula do curso da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, Epístolas Paulinas 1. Nas Epístolas Paulinas 1, nós estudamos a carta aos Romanos e Gálatas. Hoje nós vamos entrar em Gálatas, capítulo de número 1, e demos como título a essa lição de número 7, Deus concede a Paulo o seu evangelho. Gálatas, capítulo 1, verso 1, ao Gálatas, capítulo 2, versículo de número 21. A epístola de Paulo aos Gálatas, ela é uma epístola relativamente pequena, ela tem 6 capítulos e um total de 149 versos, 6 capítulos, 149 versos. E a partir daqui, muito do nosso estudo terá o enfoque de uma análise. Isso é, um exame cuidadoso das escrituras de cada parte das passagens aqui envolvidas. Assim, é sempre recomendável que ao estudarmos um novo texto, leiamos de início a passagem bíblica em apreço, Gálatas 1, do capítulo 1, verso 1 e 2, verso 21. Via de regra, ao escrevermos uma carta, assinamos o nosso nome no final. Na época de Paulo era diferente, visto que a carta principiava com o nome de seu autor. O autor já se identificava logo de início. Por isso que logo no primeiro verso nós vamos ter a identificação do nome de Paulo. A menção do nome de Paulo no início dessa carta diz exatamente quem a escreveu. Paulo é a forma portuguesa do latim de Paulus. É um nome romano, já que o latim era a língua dos romanos. Paulo era judeu, natural de Tarso, da Cilícia, cidadão romano de nascimento, pois essa cidade foi concedida aos judeus nela nascido o direito da cidadania romana. Assim, era comum o uso de nomes romanos por cidadãos judeus. O nome dele é Saulo. Saulo é a forma grega do nome hebraico, Saul, idêntico ao do primeiro rei de Israel, Saulo. Foi chamado assim desde o seu nascimento até o momento em que, juntamente com Barnabé, saiu para a sua primeira viagem missionária. O verso 9 do capítulo 13 de Atos diz: Todavia Saulo, também chamado Paulo, e a partir daí passou a ser chamado de Paulo. O uso desse nome romano, por ter sido para Paulo um sinal de renúncia ao seu passado de orgulho na qualidade de judeu. Ao tornar-se servo de Jesus Cristo, estava deixando atrás sua reputação anterior, sua ambição, posição e sua pátria. Paulo foi chamado e enviado por Deus e não pelos homens. Podemos ver essa autoridade divina na sua poderosa apresentação da palavra de Deus e nos milagres que o acompanharam o seu ministério. Esses eram sinais do seu apostolado. O judaísmo tinha seus apóstolos, os quais chamavam-se Sheliach, isto é, enviado, termo esse que corresponde a apóstolo e missionário. Um apóstolo era um mensageiro especial, enviado por uma pessoa ou uma organização superior, e que lhe dava autoridade para cumprir determinada missão. Vejamos, então, nas páginas a seguir, os desdobramentos da missão de Paulo, como enviado por Deus para pregar o evangelho. Aqui no verso 1 lemos: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Vamos ao esboço da nossa lição. Nós aqui vamos abordar 6 textos. Primeiro, o apostolado
e o Evangelho de Paulo. O apostolado e o Evangelho de Paulo. Segundo, vamos tratar da conversão e a comissão divina de Paulo. Terceiro texto, abordaremos a consulta aos dirigentes da igreja em Jerusalém. No quarto texto, a repreensão a Pedro por causa do Evangelho. Paulo repreendeu a Pedro publicamente por causa do Evangelho. Texto 5, a justificação pela fé sem as obras da lei. E o texto 6, a lei não tem poder sobre quem morre. Vamos então ao texto 1. O apostolado e o Evangelho de Paulo. Gálatas, capítulo 1, verso 1 ao 12. Que ideia fazemos sobre a chamada divina para o ministério cristão de tempo integral? Como ocorre essa chamada? Hoje, Deus ainda chama pessoalmente as pessoas ao ministério? Devemos ter em mente essas perguntas ao aplicar Gálatas capítulo 1, verso 1, à nossa vida e ao ministério que Deus nos confiou. Observemos com atenção as palavras igrejas no verso 2. Essa epístola é dirigida a igrejas, a diversas igrejas locais. A palavra igreja é a tradução do grego de eclésia, que significa assembleia, isto é, o caso específico da teologia cristã. Um povo, eclésia, uma preposição para, eclésia, chamados para fora, que se torna um povo especial, chamado do mundo, para pertencer e servir a Deus e para adorá-lo. Atentamos agora para o Senhor Jesus Cristo. Ele é o centro do Evangelho de Paulo, que diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Colossenses, capítulo 1, verso 27. A salvação ocorre por meio da fé em Cristo e não da guarda da lei. Quanto a Cristo, Paulo o apresenta como o Senhor Jesus Cristo, Gálatas 1:3. E vejamos essa conexão. Leiamos: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. A todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e da do nosso Senhor Jesus Cristo. Note aqui, Senhor. A palavra Senhor do grego é Kyrios, quer dizer a mesma palavra usada na Septuaginta para o Senhor e o Senhor Deus. Portanto, ele é Deus, o nosso soberano. Jesus não é só o Senhor, mas também é o nosso Salvador. Cristo, ele é o nosso Messias, ungido de Deus, o nosso libertador divino. Então, há 3 títulos com relação a Jesus: Senhor, que quer dizer que ele é divino; Jesus, que é o homem Jesus, Salvador; e Cristo, ungido de Deus, o nosso libertador divino. Vamos a um único evangelho. Paulo desafia o judaísmo em defesa do evangelho de Cristo. Quando ele fala em outro evangelho, no verso 6, maravilho-me que tão depressa passasse daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Verso 6, o apóstolo aqui está se referindo ao ensino dos judaizantes, que era apresentado em lugar do evangelho verdadeiro, que contempla a salvação exclusivamente pela fé em Cristo. É chamado por Paulo aqui de meu evangelho. Paulo chama de meu evangelho, pois ele vivia esse evangelho e o pregava. Quando na salvação se introduz em algum grau o mérito humano, a graça de Deus fica excluída e o evangelho deixa de ser evangelho para ser outro evangelho. O único padrão que devemos utilizar, diz Paulo, para avaliar e testar todo ensino religioso, revelações, visões ou mensagens evangélicas é
o Evangelho? A finalidade do Evangelho. O Evangelho é a revelação final de Deus. Não há mais revelação a se acrescentar à mensagem redentora de Deus. Ela não pode ser substituída ou trocada por uma nova revelação, como Paulo diz aí aqui no verso 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Ou seja, o evangelho é as boas novas da salvação pela fé em Cristo. É o verdadeiro e imutável evangelho. Por essa razão, Paulo diz que aquele que anuncia outro evangelho seja anátema. Ele repete isso duas vezes, uma no verso 8, seja anátema, e outra no verso 9, assim como já vos dissemos, agora de novo vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Ele repete duas vezes no verso 8 e no 9, para enfatizar essa grande verdade, que não há outro evangelho. O evangelho verdadeiro e imutável é o evangelho de Cristo. Como podemos, então, aplicar o princípio que nos é dado por Paulo? Suponhamos que alguém pregue uma mensagem afirmando ter uma profecia, ou de igual modo transmita um sonho ou uma revelação. Essa mensagem ou revelação, ela está de acordo com o Evangelho de Cristo? Observemos 4 afirmações feitas por Paulo sobre a autoridade do Evangelho. Gálatas 1:11. Ele diz, mas faço saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Então, esse é o primeiro. Segundo, verso 12, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Não recebi, não é segundo os homens, não recebi de homem algum e não aprendi de homem algum. Ainda no Gálatas 1:12, ele diz, recebi, mas pela revelação de Jesus Cristo. Ou seja, recebi e aprendi pela revelação de Jesus Cristo. Assim entendemos que o Evangelho não é de origem humana, não vem dos homens, não recebe de homem algum, não aprende de homem algum, é por revelação. O sentido da palavra revelação é manifestação, que tem a ver com a origem do Evangelho de Paulo. Assim, entendemos que não é de origem humana. Vamos ao marque C para certo e para errado. 7.1. A palavra igreja é a tradução do grego eclésia, que significa assembleia. Certo. 7.2. Jesus Cristo é o centro do evangelho pregado por Paulo. Certo novamente. 7.3. A salvação ocorre por meio da fé em Cristo e não da guarda da lei. Correto novamente. 7.4. O apóstolo Paulo apresenta Cristo como Senhor, o nosso soberano, como Jesus, o nosso Salvador, e Cristo, o nosso Messias, ungido de Deus, o nosso libertador divino. Certo novamente. O Evangelho é a revelação final dos judeus. Não é a revelação final dos judeus, é a revelação final de Deus. Aqui está errado, mesmo porque os judeus não aceitaram o Evangelho. Vamos ao texto de número 2. A conversão e a comissão divina de Paulo. Gálatas 1, do verso 13 ao 24. Oposição ao Evangelho. Gálatas 1, 13. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. Paulo fala de sua posição anterior no judaísmo, usando a palavra conduta. Ele fala do judaísmo e do cristianismo como duas religiões diferentes. Originalmente, o judaísmo fora a principal corrente do plano redentor de Deus, e foi através dos judeus que vieram tanto a palavra de Deus como o Messias Redentor.
Entretanto, nos dias de Paulo, o judaísmo havia se afastado do plano divino. Em muitas ocasiões, Paulo enfatiza quão zeloso ele fora com a fé judaica antes da sua conversão ao cristianismo. Atos, capítulo 26, verso 9 a 11. Temos o testemunho do zelo de Paulo pela fé judaica. Somente uma revelação divina é que poderia convencê-lo da verdade do Evangelho. Ele era um apóstolo da lei e apenas Deus poderia transformá-lo num apóstolo de Cristo. Foi a intervenção divina que o fez sair do judaísmo frio e sem vida para o cristianismo vivo e poderoso, tendo Cristo como a sua razão de ser. Falemos das revelações e direções divinas. Gálatas 1, verso 15 a 17. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter como que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Nesses versos, Paulo continua a afirmar o que dissera nos versos 11 e 12, mostrando que o seu evangelho e ministério são de Deus e não dos homens. Ele diz, me separou antes de eu nascer no ventre da minha mãe, Gálatas 1,15. Portanto, mesmo antes de Paulo nascer, Deus já o escolhera para uma obra especial, levar o evangelho ao mundo conhecido em seu tempo. Lembremos-nos de que Paulo está falando da soberania de Deus em escolher alguém. Ele deseja para a sua obra que o apóstolo for escolhido para um ministério especial no seu plano redentor da humanidade. Nesse particular, o plano de Deus para ele foi o de pregar o evangelho entre os gentios. Nos versos 15 e 16 do capítulo 1 de Gálatas, o apóstolo Paulo nos mostra dois atos principais de Deus, seguidos de dois propósitos, também divinos, o propósito imediato e o propósito remoto. Ilustremos dessa seguinte forma, o chamado de Paulo por Deus. Primeiro ato, me separou antes de eu nascer, no ventre ainda de minha mãe, Gálatas 1,15. Segundo ato, me chamou pela sua graça, Gálatas 1,15. Propósito, verso 16, aprouve revelar o seu Filho em mim, Gálatas 1,16. E propósito esse imediato, propósito remoto, para que eu pregasse aos gentios. Então, Paulo aqui mostra que Deus o separou, chamou pela graça, aprouve revelar seu Filho nele e para que ele pregasse aos gentios. Vamos dirigido para o serviço do verso 18 ao verso 24. Depois, passar 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Esses versos apresentam tudo o que Paulo fez logo após sua conversão. Ele não foi para Jerusalém associar-se aos apóstolos para saber o que deveria pregar ou onde deveria anunciar Jesus. Deus o chamara e lhe dera direção. Diz Paulo aos Gálatas que os judaizantes estavam a ponto de convencê-lo de que o evangelho que ele pregava não era real e narra que acontecera quando se encontrou em Jerusalém diante dos dois principais responsáveis da igreja. Ele fala de Pedro no verso 18 e verso 19, não vi outros apóstolos senão a Tiago, irmão do Senhor. Pedro e Tiago, os dois principais responsáveis pela igreja. Se Paulo pregasse um falso evangelho, Pedro e Tiago o teriam corrigido. A verdade é que não temos qualquer relato de problema ocorrido nesse sentido.
Pelo contrário, há um registro de Paulo ser sempre bem recebido entre todas as igrejas, onde se ouvia dizer, Gálatas 1:23, mas somente ouvi dizer, aquele que já nos perseguia, agora anuncia agora a fé que antes destruía. Não é? Então, ele foi recebido, eles ouviram falar que o que perseguia agora pega a fé que antes destruía. Vamos aos exercícios desse texto 2, relacionando a coluna A de acordo com a B. 7:6, coluna A. Originalmente, a principal corrente do plano redentor de Deus. Letra A aqui, judeus, não é? Ou judaísmo, podemos dizer. Judaísmo, vamos colocar letra D. Originalmente, o principal corrente plano redentor de Deus, judaísmo, letra D. 7:7, por meio de quem vier a palavra Deus e o Messias Redentor. Aqui é a letra A, dos judeus. 7:8, deixou de ser apóstolo da lei para ser apóstolo de Cristo. Letra E, Paulo. 7:9, a quem Paulo diz que Deus já o tinha separado para a obra da evangelização antes do seu próprio nascimento. Paulo diz isso aos gentios. Letra B, Paulo fora por Deus escolhido, aqui Paulo diz isso aos Gálatas, letra C, aos Gálatas, 7:10. Agora, Paulo fora por Deus escolhido para lhe pregar o evangelho, aqui é letra B, gentios. Então fica 7:6, D, judaísmo, 7:7, letra A, judeus, 7:8, aqui Paulo, letra E, 7:9, letra C, Gálatas, 7:10, letra B, gentios. Muito bem, vamos agora ao texto 3. A consulta aos dirigentes da igreja em Jerusalém. No capítulo 2, Paulo continua a defesa da fé com argumentos históricos. 2:1, depois, passado 14 anos, subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Então, aqui nós vamos ter essa contínua defesa da fé de Cristo com argumentos históricos, relembrando aos Gálatas que o evangelho foi aceito pelos líderes da igreja de Jerusalém. Os Gálatas podiam ver a dedicação e a sinceridade de Paulo quanto ao evangelho da liberdade cristã, à medida que lessem a sua epístola. Os versos 1 e 2 do relato do capítulo, Paulo faz alusão à visita que ele fizera a Jerusalém 14 anos após sua conversão. Atos 11, verso 27 a 30 e Atos 15, 1 a 29. Quanto à sua primeira viagem àquela cidade, não temos registro bíblico. Encontramos dificuldade com as datas em qualquer cronologia paulina, pois as datas são mencionadas são apenas aproximadas, não são exatas. Entretanto, o fato de não sabermos a data exata não altera em nada a verdade, a referência de Paulo sobre tal visita. O importante é que ele a fez, agiu como deveria agir. Verso 2, ele diz: e subi por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corressem ou não tivesse corrido em vão. É possível que isso se deu no concílio de Jerusalém, Atos 15. Essa passagem mostra que o resultado de todo o seu trabalho ministerial realizado aqui, em meio às grandes dificuldades, estava agora sob perigo de ser reduzido a nada por causa da proliferação de doutrinas falsas. Alguma coisa podia ser feita. Uma confrontação entre Paulo e os judaizantes causaria possivelmente uma divisão na igreja. Por isso o apóstolo sentiu-se necessário reunir-se com os principais dirigentes da igreja judaica em Jerusalém e da igreja gentia. Orientação divina. Paulo diz que subiu a Jerusalém por uma revelação divina. Com isso aprendemos que Deus guia os seus servos, as pessoas e os lugares por ele indicado.
A orientação divina que Paulo recebeu foi uma confirmação de seu apostolado. Porém, ele não diz como recebeu essa revelação. Há, no entanto, 3 hipóteses. Primeiro, uma revelação direta de Deus, mediante uma visão, sonho ou a voz interior do Espírito Santo. Segundo, através de alguém que recebera a orientação de Deus diretamente para Paulo. E terceiro, pode ter sido uma profecia, como é o relato no caso do profeta Ágabo, em Atos 11, 22 e 30. A profecia de Ágabo, em Atos 11, verso 28, é um bom exemplo anteriormente ocorrido. Deus dispôs de recursos e meio inesgotáveis a um meio que ele usa muito para dirigir o seu povo. É a sua palavra, através do qual ele toca o coração, produzindo uma firme convicção interior. Vamos ao reconhecimento de Paulo como apóstolo. Gálatas 2, verso 6 ao 10, quando Paulo declara que lhes deram a destra da comunhão aqui, verso 9, conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas. Então nós temos aqui 3 colunas, Tiago, Cefas e João. Cefas aqui é Pedro, que eram com a graça se me havia dado, deram-nos a destra da comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. O encontro aqui de Paulo com os responsáveis pela igreja de Jerusalém foi o reconhecimento e a prova definitiva de haver um único evangelho pregado não somente em Jerusalém, entre os judeus, mas também em Antioquia, entre os gentios. Entre os líderes da igreja estavam Tiago, Cefas, que é Pedro, e João. O Tiago, aqui mencionado, é irmão do Senhor, Gálatas 1, verso 19. Era o pastor da igreja de Jerusalém e autor da epístola que leva o seu nome. O outro, Tiago, que temos, irmão de João, fora morto antes dessa data por Herodes, Atos 12. E há um outro Tiago, chamado Tiago Menor, também não teve muita projeção. Então esse Tiago é o irmão do Senhor. Falemos do resultado do encontro de Paulo com os dirigentes da igreja. Tanto Pedro como Paulo tinham de Deus um ministério específico e jamais tiveram desavenças por causa disso. É importante reconhecermos que Deus concede diferentes ministérios a diferentes pessoas, que o torna possível o desenvolvimento de todo o corpo de Cristo, conforme Efésios capítulo 4, verso 1 ao 16. Os apóstolos reconheceram que Deus concedera a Paulo um ministério especial, o da incircuncisão, isto é, trabalhar entre os gentios, e de igual modo conceder a Pedro o ministério da circuncisão, isto é, aos judeus. Em razão disso, os responsáveis pela igreja de Jerusalém aprovaram o evangelho de Paulo e reconheceram o seu apostolado como havendo sido concedido por Deus. Falemos das exigências ministeriais. Paulo, escrevendo a 1 Timóteo, capítulo 3, verso 1 a 7, Paulo aqui dá algumas exigências. Somos chamados e capacitados por Deus para o ministério. Mas há também evidências em o Novo Testamento de a chamada divina ser confirmada. Às vezes, pela igreja, a igreja reconhece o que Deus faz na vida de alguém, especialmente quanto à sua chamada, Atos 13, verso 1 ao 4. Diríamos que a chamada é de natureza vertical, chamada divina, e a confirmação é de natureza oriental, através da igreja. Vamos aos exercícios desse texto, marque-se para certo e para errado. 7:11. Em defesa da fé cristã, Paulo recorre a argumentos históricos, relembrando que o Evangelho de Cristo fora aceito pelos líderes de Jerusalém. Certo,
7:12. Preocupado com a proliferação das doutrinas falsas, Paulo se reuniu em Jerusalém com os principais dirigentes, tanto da igreja judaica quanto da igreja gentia, uma vez que não admitia ter corrido em vão. Certo. 7:13. A afirmação de Paulo de que ele subira a Jerusalém por revelação divina deixa claro que Deus guia seus servos, as pessoas e aos lugares por ele indicados. Certo, novamente. 7:14. Deus conferiu um ministério específico a Paulo, o da incircuncisão aos gentios, assim como Pedro, o da circuncisão aos judeus. Falemos dos responsáveis, certo, novamente, 7:15. Os responsáveis pela igreja de Jerusalém desprezaram o evangelho de Paulo e não reconheceram o seu apostolado como havendo sido concedido por Deus. Errado. Então aqui é 7, 11, 12, 13, 14, certo, e a 7:15, errado. Vamos ao texto 4. A repreensão a Pedro por causa do evangelho. Gálatas 2, verso 11 a 14, vamos ver aqui, chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível, Gálatas 2:11. Foi Pedro quem primeiro proclamou o evangelho do reino de Deus aos pecadores, pregando aos judeus no dia de Pentecoste. Foi também o primeiro a ver o derramamento do Espírito Santo sobre os gentios, na casa de Cornélio, Atos 10. Deus havia revelado a Pedro que os gentios eram tão carentes da graça divina quanto os judeus. Portanto, ele jamais deveria considerar impuro o que Deus purificara. Atos 10, verso 11 ao 18. Qual a razão da queixa de Paulo contra Pedro em Gálatas, capítulo 2, verso 12 a 13? Há de se separar dos cristãos gentios. A atitude de Pedro dava a entender que os cristãos gentios eram espiritualmente inferiores aos cristãos judeus. Até mesmo Barnabé, com todo o seu preparo, foi levado pela dissimulação de Pedro e dos demais judeus. Gálatas 2, verso 13. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. O problema aqui exigia uma ação imediata e corretiva. Antes que se intensificasse, Paulo repreendeu a Pedro na presença de todos. Mas quando vi que não andavam bem diretamente conforme a verdade do evangelho, disse a Pedro na presença de todos: se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeu? O evangelho deve ser aplicado em nossa vida. O fato ocorrido aqui entre Paulo e Pedro não indica que ao pecarem os cristãos devem ser sempre corrigidos em público. Paulo teve a coragem, como apóstolo de Cristo, para agir daquela maneira em defesa do evangelho. Não devemos temer se em nossas igrejas deparamos com problemas que possam atingir a sua estrutura, a sua fé ou doutrina. É mister que combatemos o mal sem demora. No verso 17 do capítulo 2, pois se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Paulo afirma que nós somos achados pecadores. Um grande pecador, se voltasse a confiar na lei para a salvação, como fazia antes da conversão, querendo dizer que unicamente a fé em Cristo não é suficiente para a salvação. Ele e Pedro pecariam ao ensinar isso ao povo. Se a salvação pela graça, mediante a fé em Cristo, não é verdade, diz Paulo, estamos conduzindo o povo para o pecado. E somos agora ministros do pecado? E ele responde, de maneira nenhuma. Falemos agora da lei e graça. A salvação não consiste em regras
ou em ordenanças humanas. Ela provém de Deus, e o seu princípio dinamizador é a fé em seu Filho. Portanto, tudo depende da graça de Deus. Tudo depende dessa graça, diz Paulo. E diz também Pedro, a morte de Cristo é a consumação da salvação e não uma justificação baseada na lei. Gálatas 2, verso 21. Não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu de balde. O evangelho de Cristo não é uma mistura da lei com a graça. Vamos aos exercícios. 7,16. Pedro foi o primeiro a pregar o evangelho do reino de Deus aos pecadores, anunciando aos gentios. Letra A. 7,17. Pedro foi o primeiro a ver o derramamento do Espírito Santo sobre os gentios. Letra B. Paulo repreendeu a Pedro severamente por haver se separado dos gentios. Letra C. 7,19. A salvação provém de Deus, seu princípio dinamizador é a fé no Filho de Deus. Letra A. Texto 5. A justificação pela fé sem as obras da lei. Gálatas 2, verso 15 ao 18. Lemos: não somos judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios. Verso 16, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Portanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Veja que o apóstolo Paulo foi um homem de Deus, com firmes convicções e decisões. Naturalmente, suas afirmações ao explanar a diferença entre a lei e o evangelho no que concerne a salvação, independente da operação divina no apóstolo Paulo para expor as doutrinas capitais do evangelho, o sangue hebreu lhe corria nas veias, aliado à sua cultura hebraica e greco-romana, resultou de uma personalidade forte, marcante, arrebatadora e decidida. Uma confirmação disso pode ser visto em sua censura aplicada publicamente a Pedro, pela incoerência quanto à lei e o evangelho, ocorrido em Antioquia e tratado nos versos 11 a 21 do capítulo 2 da Epístola aos Gálatas. A mudança de tratamento pessoal, evidentemente, em Gálatas 3:1, mostra que Paulo até ali estava se referindo a Pedro e aos circuncitantes, mas agora, no capítulo 3, verso 1, ele se dirige aos Gálatas. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? Conforme dissemos, Gálatas 2, 15 a 18, ele se referia ao que ocorreu com relação a Pedro. Ou somos salvos por Cristo, só Cristo é que pode nos salvar totalmente. Ou não somos salvos de maneira nenhuma, nem mesmo pela lei. Os versos 15 e 16 mostram que os judeus receberam a lei e perseveraram na sua transmissão, mas somente serão justificados pela fé em Jesus Cristo, segundo o Evangelho. Paulo mostra, no verso 16 a 18, que uma vez justificados diante de Deus pela fé em Cristo, se voltarmos à vida pecaminosa de outrora, tornamo-nos ministros do pecado e não de Cristo. Vemos quão sério é esse assunto, porém, graças a Deus que o Espírito Santo inspirou e usou poderosamente o apóstolo Paulo para expor de maneira completa e definitiva essa doutrina essencial da palavra de Deus referente à salvação. Vamos aos exercícios desse texto, marque-se para certo e para errado. 7:20. O apóstolo Paulo foi um homem de Deus,
firme em suas convicções e suas decisões e, naturalmente, em suas afirmações, certo? 7:21, a personalidade forte, marcante, arrebatadora e decidida de Paulo devia-se ao seu sangue hebreu que corria em suas veias, aliado à sua vasta cultura hebraica e greco-romana, certo? Em se tratando de salvação, convém sabermos que o somos salvos por Cristo ou simplesmente não somos salvos, certo? Novamente, os versos 15 e 16 do capítulo 2 de Gálatas mostram que apenas os judeus que perseveraram na lei serão por ela justificados. Errado. Vamos ao texto 6. A lei não tem poder sobre quem morre. Gálatas 2, 19 a 21. Lemos, porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. E o verso 20 diz, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Segundo as Escrituras, os crentes em Cristo morreram com ele para a lei, quando Cristo morreu em nosso lugar para nos salvar da condenação da dita lei. Ora, a lei nenhum poder tem ou direito sobre quem morre. Então, pela própria lei, estamos todos mortos quanto a obtermos a salvação. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Gálatas 2:19. Logo, no momento em que nos refugiamos em Cristo, morremos com ele para a lei, não tendo esse poder e tampouco direito sobre nós a lei. Por sua vez, o verso 20 mostra que ele, Jesus, ressuscitou. Nós também ressuscitaremos com ele. Como Paulo diz, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. O verso 20 do capítulo 2 mostra que a morte de Jesus Cristo na cruz provou não haver salvação através da lei. O verso 21 confirma o fato de que o homem for justificado pela obra da lei, Jesus teria morrido em vão. É o prosseguimento do magistral assunto exposto pelo apóstolo em sua epístola aos Romanos, capítulo 4, verso 13 ao 16. Nossa identificação com Cristo. No verso 19 a 21, mostramos ou notamos aqui 3 fatos de importância que tornam o assunto da nossa identificação com Cristo, o novo andar com Ele, a partir da nossa conversão, a saber, o nosso viver para Deus deve ser ininterrupto. A nossa fé no Filho de Deus é o fator vital, pois o justo viverá por fé. E a constante dependência da graça de Deus, no verso 21, quando ele diz, não anulo ou não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue que Cristo morreu de balde. Então, não anulo, querendo dizer que é a graça de Deus que nos salva. Meditemos, pois, diante de Deus em cada palavra do verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que essas palavras também traduzam nosso andar diário nos caminhos do Senhor, que possamos viver por Cristo, porque Ele nos amou e se entregou por nós. Relacione a coluna A de acordo com a coluna B. 7:24 afirma a palavra Deus que morreu com ele para a lei. Quem afirma isso? O apóstolo Paulo, letra B. 7:25 por ressuscitarmos com Cristo, a lei não exerce poder, nem tampouco esse fator. A lei não
Letra F, direito sobre nós. Direito sobre nós. 7:26, são suas palavras. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aqui é a letra B, o apóstolo Paulo. Então, o 7:24 seria na 7:24 a morte de Jesus na cruz, letra A. Vamos ao 7:27, provou que não há salvação através da lei. Aqui o que provou que não há salvação, a morte de Jesus na cruz, letra A. Essa que é a morte de Jesus na cruz. 7:27, letra A. Ao vivermos ininterruptamente para Deus, temos a fé firmada em Cristo e dependemos unicamente da graça de Deus. Estamos mantendo essa condição com Cristo no viver diário, letra E. Esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, é uma afirmação que Paulo deve traduzir esse aspecto em nossa vida cristã. Letra D, o crente em Cristo. Vamos à revisão da lição. 7:30, Paulo chamou o evangelho que pregava de, letra B, o meu evangelho, o meu evangelho. 7:31, em se convertendo a Cristo, Paulo deixou de ser apóstolo da lei para ser apóstolo, letra A, de Cristo. 7:32, Paulo foi a Jerusalém consultar os líderes da igreja acerca dos que estavam disseminando falsas doutrinas nas regiões da Galácia, que eram os judaizantes, letra C. 7:33, Paulo repreendeu a Pedro pelo fato de ignorar os gentios. 7:34, Paulo era dotado de uma personalidade forte, marcante, decidida, provavelmente devido a que todas, sangue hebreu, vasta cultura hebraica, seu profundo conhecimento. Todas estão corretas. 7:35, assim testificou Paulo de sua fé. Letra que todas corretas. Logo, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Se viver agora vivo na fé no Filho de Deus. O Filho de Deus me amou e assim mesmo se entregou. Todas estão corretas. Com isso, nós concluímos mais uma lição, a lição de número 7 do nosso livro Epístolas Paulinas 1. Se você não é aluno, mas esteve assistindo aqui para ganhar conhecimento, parabéns, continue. As aulas estão de graça no nosso canal do YouTube, PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre lá, acione o canal, clique naquela foto redonda, vai lhe aparecer um menu, clique no playlist, ali no playlist você encontra um total de 259 pastas com muita informação, com mais de 7.800 vídeos para você, aulas de escola dominical, aulas de teologia como essa, enfim, muito material para você aprender. Mas se você quiser ser aluno, você precisa fazer avaliação. Nós não podemos te dar o certificado só por assistir aula. Aí você precisa se matricular, estudar sistematicamente aqui e fazer os testes. Na lição 8, que eu vou dar, nós faremos o teste 4, que engloba a lição 7 e 8. Então você precisa fazer o teste para obter a avaliação, para poder obter o seu certificado do curso básico de teologia, que engloba 16 matérias. Depois tem o médio, que engloba mais 16, dando um total 32, e o bacharel. Então você precisa se matricular, e não importa onde você está, se nos Estados Unidos, se no Japão, se na Europa, se no Brasil, você pode estudar. Nós daremos acesso a você à plataforma digital da ETAD, daremos acesso ao WhatsApp do aluno, aonde você vai entrar lá para fazer o seu teste. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Entre em contato conosco, se deseja se tornar aluno e obter certificado. Você só de assistir aula já é aluno, não é? Mas se deseja obter certificado, é preciso
fazer a sua avaliação. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia, divulgue esse canal, fale para os seus amigos, familiares, para todas aquelas pessoas que querem realmente aprender das Escrituras Sagradas. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. O aluno tira 10, 15 minutos de intervalo, toma uma água, vá ao banheiro e aí volte para a aula de número 8, onde nós vamos continuar ensinando aqui sobre a Epístola de Paulo aos Gálatas.